bem-vindos ao Plural Pode? Sim! Este podcast é para celebrar a pluralidade de todas as mulheres. Pois é, meu nome é Fernanda Oliveira, eu sou atriz, comunicadora, sou produtora e também faço a gestão de cultura e sustentabilidade do coletivo Pretas Ruas. E hoje vamos conversar com ela, a maravilhosa, a magnífica, a magnânima, a magnitude toda, Joyce Salvador. Gente, olha como eu esperei por este momento. Seja muito bem-vinda, Joyce. Eu fico muito feliz com a sua presença. Seja muito bem-vinda. Como é que você está? Tô bem, eu acho que essa é a apresentação mais animada que já fizeram de mim. Ah, bem, isso você não viu nada. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo por você ter reservado um tempinho para conversar com a gente, falar sobre a sua vida, mostrar as suas histórias para mim e para todos aqueles que estão assistindo. E aí, o que a gente faz? Toda convidada que vem aqui pro nosso podcast, eu já começo com a pergunta assim: quem és tu, mulher? Fale-me de você. Eu amei. Eu sou comunicadora, sou criadora de conteúdo, sou escritora e, para além de tudo isso, sou mãe em tempo integral, em solo, da Ágata e do Aqui. Ótimo. E aí, vamos pro início, né? Como tudo começou, como você começou a fazer a criação de conteúdo, como partiu a ideia, né, de criação de conteúdo e você ir para as redes sociais, falar sobre a sua vida, sobre, enfim, tudo que acontece contigo. Então, eu sempre me expressei muito, sempre gostei muito de falar, sou uma comunicadora nata, sou tagarela e a escrita sempre foi minha válvula de escape. E eu ainda, na época do Facebook, em 2013, que foi quando a Ágata nasceu, eu comecei a fazer textão, porque eu ficava inconformada. Tipo assim, todo mundo na minha família foi mãe, eu via as pessoas tendo filhos, só que ninguém falava, ninguém comunicava as coisas que eu estava vivendo e sentindo naquele momento que eu me tornei mãe. Eu fiquei tipo, gente, não é possível. Que isso? Ninguém me contou. Tipo, todo mundo falava que maternidade era a descer no paraíso, mas era tipo só as frases genéricas. Eu não sabia exatamente o que era maternidade. Depois que eu me vi, eu fiquei, caraca, cara, que enrascada, que furada. Ninguém nunca me disse isso. E aí é isso. E quando eu reclamava em casa, eu moro num quintal de família, com várias mães, várias crianças sendo criadas assim, simultaneamente, e quando eu falava, eu reclamava, as pessoas ficavam tipo, a minha própria família, minhas matriarcas ficavam, não, mas como assim? Por que você tá reclamando da menina? Como se eu estivesse reclamando da maternidade, colocando o meu amor pela minha criança à prova. Assim. Nossa, como assim? Você não quis ser mãe? E eu não tinha me dito que eu não poderia ter filho. Então, quando eu engravidei de Ágata, foi tipo, nossa, um milagre, aquela coisa toda. E a família inteira, a primeira neta, a primeira bisneta, todo mundo muito feliz. Então, toda vez que eu falava algo da maternidade, era levado para esse lado de pessoal com a minha filha. E não era isso. E aí eu comecei a usar o Facebook para fazer textão e reclamar, tipo, tanto da maternidade como do pai da criança. E às vezes até da criança, porque é isso, né? É uma relação, então existe altos e baixos, existe conflitos. E eu percebi que essa relação é totalmente romantizada, totalmente, tipo, endeusada. E como assim eu não posso reclamar? Eu tô exausta, eu tô sobrecarregada. Então, tipo, eu precisava desse lugar. Até pra ter uma válvula de escape, porque senão ia ficar pesado demais. E ia acabar descontando na criança, né? Sim. E nunca foi o que eu quis. E que, de uma certa forma, desculpa interromper, às vezes até acontece, né? Você, quando a gente, de uma certa forma, foi criada de ter uma... de agir dessa maneira, de quando você não tem pra onde correr, acaba sobrando até pro elo mais fraco, porque a criança naquele momento não tá entendendo o
bulhufas do que tá acontecendo. Então, mas eu sempre tive em mim que eu não queria fazer a educação tradicional. Eu não sabia quais caminhos seguir. Imagina, 10 anos atrás, não se ouvia falar nada disso do que, graças a Deus, hoje a gente tá na moda. Então, eu sempre fui a mãe Nutella 13 anos atrás. E pra você ver como é bizarro, porque as pessoas que falam de educação respeitosa têm crianças pequenas. Tipo, no máximo 3, 4, 5 anos. E a Agatha tem 10 anos, em 2013, eu já sabia que eu não queria a educação tradicional. Mas para isso, eu não sabia quais caminhos eu ia prosseguir. Eu só sabia que eu não queria bater na minha filha, não queria xingar a minha filha, não queria lidar como as outras crianças eram tratadas ali. Eu não queria tratar ela diferente. E para isso, eu precisava desabafar, precisava jogar. E a rede social foi minha válvula de escape. Eu comecei no Facebook e depois eu migrei para o Instagram. E no Instagram, as minhas amigas ficavam tipo, Joyce, você é influencer, você é não sei o quê. Eu ficava tipo, não, gente, pelo amor de Deus, tá doida? Não sou, não. Eu só falo umas coisas aqui, só falo o que tá acontecendo, só desabafo. E começou, tipo, a pessoas aparecerem. E aí a minha amiga falou, você tem que criar uma outra conta. Que era uma bagunça. Que era tudo, né? É isso que eu ia perguntar. Antes de você, né, antes da maternidade, você já fazia, você já criava conteúdos ou foi a partir do momento que a Agatha nasceu? Não, eu sempre digo que a maternidade, ela me potencializa na mesma medida que ela me limita. Eu comecei por Agatha, eu comecei depois de uma questão de injúria racial, né, racismo, que ela sofreu na creche, ainda com 1 ano e 8 meses. Eu fui pentear o cabelo dela e ela falou, não, mãe, meu cabelo é duro. Ela nem sabia falar, mas ela já reproduzia o racismo que ela tinha sofrido. Então, a partir dali, eu fui me entender enquanto mulher preta. E eu digo que os sentimentos, né, eles movem a gente. E a raiva me moveu. O amor pela minha criança era gigante, mas ele não conseguiu me arrancar do lugar de comodismo, né, que eu vivia. E aí, depois desse episódio com a Agatha, essa raiva, gerou esse movimento. E aí eu fui me entender enquanto mulher preta, fui estudar aos 19, 20 anos. Esse que eu ia perguntar, quantos anos você tinha? Foi com 20 anos. Sim. Que veio esse start e essa consciência racial, né? Porque a gente sabe muito pouco. O letramento racial é muito pouco. Não é algo ensinado na escola, não é algo ensinado... Então a gente não tem esse parâmetro. E aí foi a partir daí que eu fui estudar. Sim. E através desses princípios, né, de desabafo, você começou a entender que tipo de educação que você daria para sua filha? Você chegou, né, porque você fala muito na educação não violenta, na questão de, até mesmo de colocar os seus filhos como protagonistas, né, nos seus vídeos. A partir desse desabafo, dos textos no Facebook, nas aparições no Instagram, você teve esse retorno até para te auxiliar a entender, já que você não queria repetir aquele ciclo, como você poderia fazer, porque a gente não tinha, né? Você mesmo diz, e é o que acontece. Quando você vai para a maternidade, a gente não há manual, não tem letramento, não tem nada. E dependendo da situação, a gente acaba até reproduzindo aquilo que a gente viu nos nossos pais fazerem, que também, provavelmente, devem ter reproduzido aquilo que os pais viram fazer. Sim, eu sou filha de mãe solo e por muito tempo eu vi minha mãe, que é mãe de 4, foi, né? Ela é falecida, mas foi mãe de 4 crianças e teve isso de dar conta. Eu sempre via muito isso, que tinha que dar conta da casa, tinha que dar conta das crianças, tinha que dar conta. E quando eu me tornei mãe, eu percebi que eu não ia dar conta. Tinha muitos buracos para ser tapado, preenchido, que eu não conseguiria. E aquela sobrecarga me gerou uma frustração muito grande. E foi essa frustração que me moveu a criar conteúdo, a compartilhar o que eu estava sentindo, que eram muitos sentimentos. Tinha relação conflituosa da minha criança com o genitor dela. Tinha várias questões e eu fazia textão e botava no Facebook. E aí a família dele vinha, outras pessoas vinham, comentavam, geravam um bafafá. E sempre foi assim. Eu lembro de outro episódio, quando a Agatha tinha 4 anos, ela ia às vezes passar o final de semana com o pai
E aí, numa dessas visitações, minha criança voltou com o cabelo amarrado, num penteado. E aí ela chegou e tal, eu tava no banho, aí meu primo falou, a Agatha cortou o cabelo? Eu estava no banho e falei, não, ela chegou agora do pai dela, acho que ela tá com penteado. Eu falei, vem aqui, Agatha. Aí ela apareceu assim na portinha do banheiro toda. Aí eu, o que aconteceu? Minha criança teve os seus cabelos cortados por uma tia, muito cortados na época, e essa tia falou que era pra ficar bonito, dando a entender que o cabelo black, crespo, cheio da minha filha não era bonito. Então, nesse momento, eu tive que entrar em conflito com o genitor, que quase não pegava a criança, e num final de semana que pegou, terceirizou a criança, porque é isso, essa parte, a paternidade tá nesse lugar de opção, é opcional, você quer ou não ser pai? É opcional, você quer ou não pegar? Por lei é obrigado a dar pensão, mas a visitação não é obrigatória. Esse vínculo é opcional. Então eu sempre questionei essas questões de gênero. Por que a mulher, quando se torna mãe, vem esse supetão? Se uma mulher diz que não quer mais ser mãe, é um escândalo, é uma coisa. Agora os pais seguem não sendo pais todo dia, os homens têm essa opção. O meu pai, inclusive, teve essa opção, optou, eu não tenho nem na identidade, nem nos documentos, o nome, nem sequer conheço, tive convívio. E tudo ok, é normal, né? Não, e outro também, às vezes até a presença dele, né? Quando a pessoa está casada, tem um relacionamento, mas ele mesmo não é presente na criação, né? Ou seja, a figura do pai é nula. E eu ainda digo mais, né? Eu sempre tive esse raciocínio do seguinte, gente, são duas pessoas, né? Não seria muito mais fácil? Não seria menos sobrecarregado a uma pessoa só, sabe? São duas pessoas para fazer um trabalho, né? Eu fico bem indignada quando eu fico... Desculpa. Enfim, voltando para cá, você continuou, né? Teve essa questão de conflito. Como é que foi além, né, desse desabafo, como é que era a reação das pessoas quando começaram a ver e acompanhar? O que você via como retorno para você quando você tinha, quando você escrevia? Então, tem duas partes que eu brinco que eu vivo numa dualidade. Tem a vida ali real acontecendo e até hoje eu sofro retaliações, né? Porque eu falo de episódios que se passam com a gente. Eu não faço personagem na rede social. Eu sempre escolhi ser eu, contar minha história, trazer a minha narrativa verdadeira. Então tem questões territoriais que acontecem comigo, tem questões na escola das minhas crianças até hoje, tem questões familiares e eu exponho tudo que eu me sinto atravessada, eu vou lá e exponho, tanto pra pessoa na hora, como depois na minha rede, porque ali é o meu lugar. Eu brinco que a minha rede social é o meu diário de bordo. Então eu tô ali o tempo todo expondo as questões que me atravessam, que atravessam as minhas crianças, né, na nossa individualidade. E é isso. Às vezes tem casos que as pessoas não gostam, minha família reclama. Por muito tempo eu não tive uma rede de apoio. Hoje eu tenho o prazer de dizer que eu eduquei a minha rede de apoio. Eu conscientizei as pessoas que estavam à minha volta que eu precisava de ajuda. Não, amiga, não tem como eu sair porque eu tenho 2 crianças. Você vai comigo? Ou então você vem aqui em casa? Minha irmã, posso, por favor, contar com a sua ajuda para fazer tal coisa? Porque é isso, sozinha. Eu sou uma para 2 crianças. Então, tipo, a conta não fecha. Até São 2 crianças de idade bem diferentes, né? Até se fosse uma e uma, já não ia dar certo. Então, tipo, é isso. Eu precisei conscientizar essas pessoas. Então, teve esse lado das pessoas que eram expostas, digamos assim. Eu nunca expus ninguém, mas eu contava o que rolou, o que aconteceu. E aí, por muitas vezes, já aconteceu de sofrer perseguição de pessoas da secretaria da escola da minha filha, porque minha filha sofreu racismo na escola, teve seus cabelos presos por uma professora, sem a autorização da minha filha. E quando eu expus, os funcionários da secretaria começaram a me perseguir, sendo que eu não falei nome da escola, não falei nome da professora, até por segurança, né?
E aí eu precisei acionar a justiça, graças a Deus nós temos leis. É recente a lei de Stalker, mas ela existe. Então, é isso, o conhecimento ele sempre me salva, ele sempre me leva para esse lugar. Eu quero compartilhar esse conhecimento com as outras pessoas. O que eu mais tenho hoje na rede que me segue são mães pretas, são crianças que passam pelas mesmas coisas que os meus filhos, são mães que passam pela mesma coisa que eu. Então eu sinto que eu preciso compartilhar. Então tem a realidade, onde eu ainda sinto represália, ainda sinto desconforto por falar o que eu falo, por ser quem eu sou, mas tem o virtual, onde é um mundo utópico, que eu consegui criar uma bolha de pessoas que ou pensam como eu, ou pensam parecido, ou então respeitam. São pessoas que fazem uso da comunicação respeitosa e a gente consegue ter trocas e a gente consegue evoluir. E é essa troca virtual, a minha rede virtual, é o que me incentiva, na maioria das vezes, tipo, a falar o que acontece comigo, o que eu passo. Então, essas poderiam ser consideradas as vantagens e as desvantagens de ser você mesma e expor zero romantismo na internet. Sim. E para os seus filhos, porque é uma coisa que eu acho muito bacana que você faz, botar a visão deles, mesmo tanto da Agatha, que, menina, sua filha, olha, eu fico pensando assim, gente, temos aí uma estrela e a gente não sabe, o mundo ainda não sabe lidar com isso, né? Enfim, eu sou apaixonada pela sua filha, gente. Olha... A Agatha diz que ela vai ser a primeira presidente negra e bissexual do Brasil. Eu digo que eu espero que não demore tanto, que antes dela venham outras, mas que ela seja assim. E eu votaria, hein? Eu já declaro meu voto, já desde já, né? Se quiser, faço campanha nas redes, né? Tatu o nome, se for o caso, e é isso, né? Pela família, enfim, por todo mundo, né? Confio em você. Né? Além de depois também provar, fazer o teste do Imetro nas suas comidas, porque eu já sei nas entrelinhas que você gostaria de ser chefe. Sim. Tá? Eu sou, como boa comedora, eu iria nessa também. Mas enfim, tem muita coisa para desenvolver, tá? Você ainda tem 10 anos, tem muito chão pelo caminho. Sim. Mas assim, você mostra o protagonismo dos seus filhos, né? Você mostra a visão deles, né, como eles querem e o que eles querem, o que eles acham, o que eles pensam. E aí, quando é que você vê, assim, até onde você vai com eles, né? Até mesmo porque tem essa questão de expor na internet. Com certeza você já deve ter ouvido muito, você tá expondo seus filhos, porque tem bandidos e não sei o quê, blá 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 blá. Tudo isso não vou nem repetir, porque você já deve ter escutado. Mas até qual é o limite? Até onde eles vão e o que você vê disso, né? Porque apesar de todos os elogios que a gente fala da Agatha, você está criando um ser humano, né? Como você enxerga, até o próprio Akin mesmo, né? E aí eu queria fazer uma piada. Akin, eu te conheço, eu vi você nascer. Eu literalmente vi você nascer. Né? É isso, é porque eu assisti o programa. Mais de 1 milhão de pessoas viram ele nascer. Então, aí alguém vai piada fazer essa piada. Mas enfim, como é que você lida com isso e as crianças lidam com isso? Né? Porque às vezes na rua, você é aquela menina. Sim. Então, começou com a Agatha, quando ela, ainda no Facebook, porque ela falava umas coisas, ela sempre teve umas tiradas assim muito incríveis. E eu simplesmente fazia escrever o que ela dizia. Então eu precisava dar os créditos, porque tipo, era genial. E foi com a Agatha que eu descobri que as crianças são seres pensantes. Porque até então, as crianças que eu via e tinha contato, eu fui uma criança assim, senta, come, tinha uma voz que coordenava e a gente fazia aquilo que era pedido. Se não fizesse, apanhava. Se não fizesse, ficava de castigo. Então, eu sempre via a criança como um ser que tinha que obedecer. Se não obedecesse, era punida. A partir do momento que eu não mandava e eu não punia a Agatha, ela começou a trazer coisas que eu fiquei, gente, que é isso que eu tenho aqui? Será que é isso mesmo? Criança pensa? Meu Deus! Criança tem essa eloquência? Criança tem essa expertise? Eu fiquei, gente, que é isso? Criança é assim? Criança pode ser assim? Eu
comecei a compartilhar as coisas que a Agatha dizia. E aí, no Facebook, com os textões, começaram a falar que era fanfic minha, que eu tava mentindo. É que ela não... Como assim? Sua filha de 3 anos falando isso, não sei o quê. E aí, o que eu fiz? Malandramente, comecei a filmar. E quando, né, a tecnologia, porque é isso, eu sempre falo que eu faço muito com muito pouco. Meu telefone sempre é mediano pra baixo, sempre é aquele acessível, nunca tem uma imagem que, oh meu Deus, eu nunca consigo acompanhar a tecnologia por questões, né, financeiras, sociais, que a gente nem sabe. Então eu comecei a gravar o máximo que pude e até pra guardar também e falar, gente, olha que incrível, porque né, é isso, né? Eu sou uma mãe coruja babona, eu sempre acho minhas crianças extraordinárias e eu ficava tipo, caraca, cara, não é possível, o mundo tem que ver isso, tipo, eu tenho que dividir isso. E eu comecei dividindo alguns textinhos, tipo frases de criança, que tem aquela rede que fica assim, e depois quando eu vi eu tava fazendo vídeos. Só que eu sempre tive isso, tipo, de fazer com a Agatha só o que eu gostaria que fizessem comigo. Eu nunca expus ela chorando, por exemplo, porque eu não quero que ninguém me exponha chorando. Eu nunca coloquei ela em alguma situação vexatória, eu nunca gostei de trollagem, essas coisas assim que fogem, tipo... Coloquem ela numa situação mais vulnerável. E tá, tipo, tá na cara, eu não gosto de vídeos assim, então por que eu faria um vídeo assim com a minha criança? Sim. Eu não quero eu sendo exposta dessa forma na internet sem o meu consentimento. Então por que eu teria isso? Então, a partir do momento que ela entrou numa idade que eu conseguia conversar e sentir um pouquinho mais de maturidade dela, como eu faço hoje, eu pergunto, tudo bem se a gente falar sobre isso nas redes? Tudo bem? E tem assuntos que ela fala, tudo bem, mãe, quero conversar, quero falar, quero fazer um vídeo, quero falar no nosso podcast. Agora tem coisa que ela fala, não, mãe, não quero falar sobre isso. A gente pode só falar com minhas gingas? A gente pode só falar com minha tia? E tudo bem, claro. Então, é isso, é sempre esses cuidados que... Não só por ela ser uma criança, mas por ela ser uma pessoa, por ela ser um indivíduo. Então, é óbvio, né, que a internet tem muita coisa ruim e eu concordo, tanto que ela não tá hoje na internet tendo uma rede social, porque se tem uma faixa etária de 13 anos, eu entendo que é necessário a gente respeitar essa faixa etária e ela entende isso. Ela entende muito bem e respeita. E é isso, e até quando o conteúdo dela, a tela, ela tem acesso ao YouTube, plataformas de streaming, mas ela tem a consciência de que ela tem o perfil dela, ela tem a faixa etária. Quando ela vai assistir alguma coisa, a gente tem combinados. É assim que a gente se comunica, né? A gente vive sim numa democracia, mas precisa ter seus combinados. E aí nosso combinado é até 12 anos, ela pode assistir conteúdos recomendados até 12 anos, porque a gente percebe, né, o que tá ali na faixa da criança. E quando tem ela gosta de short do YouTube, quando vai passando no aleatório, e assim mesmo, até com esse cuidado, até com essa questão, aparecem coisas que furam a bolha. E quando aparece alguma coisa, ela já fala, gente, que esquisito, que estranho, e tira. Porque é isso, quando você constrói um senso crítico na sua criança, ela entende, tipo, não, isso que você tá falando não é certo. Então eu não preciso estar ali fazendo essa manutenção que até ultrapasse a privacidade dela, a individualidade dela. Eu, às vezes, questiono, tipo, nossa, que vídeo é esse? Que pessoa é essa? Que fala problemática? E ela fica, tipo, mãe, é só um meme. Ela consegue, tipo, já falar, sim. Porque tem umas bobajadas que a gente gosta. Ela fala, você também não vê esses memes aí? Eu falo, sim, tá bom, tipo, tá. E também fazer esse caminho é complicado, né? Porque é mais fácil você falar, não pode, né? Ou então lá, o bicho-papão vai pegar você e por aí vai, né? É bem mais fácil fazer isso do que educar. Mas quando você explica o porquê não pode, você vê a sua criança não só não fazendo, como também explicando para outras crianças que não pode. E quando você vê isso, dá um momento. Isso aí. E aí, ainda nesse assunto de maternidade, você falou, né, eu via alguns vídeos, alguns podcasts, você falando sobre a questão com a sua mãe. E aí, a frase, quando você for mãe, você vai entender, fez sentido depois da chegada das crianças? E aí, conta pra mim, como é que ficou essa relação, esse entendimento, né?
isso com a sua maternidade? Porque você agora virou, você não é mais, você passou a não ser mais a Joyce, a pessoa, nem a filha da sua mãe, e agora é a Joyce, mãe de Agatha e a Kim. Então, teve um processo muito grande quando eu me tornei mãe e até eu ficar nesse lugar, né? Porque tem isso, tem o endeusamento, tem a maternidade compulsória, tem tudo à sua volta que diz que isso tem que ser lindo e maravilhoso. E por muito tempo, como eu não podia ter a Agatha, né? Eu achava que não podia ter filho, eu romantizei sim a maternidade, eu vivi sim um fluido, principalmente quando eu tinha a rede de apoio, e minha mãe era essa minha rede de apoio, então foi sim uma delícia. E aí depois disso vieram todas as questões, todos os conflitos. A Agatha com 2 anos já tinha questões que eu, tipo assim, perdi o chão. Eu fiquei, gente, o que tá acontecendo aqui? Então, preciso procurar, preciso estudar, preciso conhecer. E a partir desse momento que eu saio desse lugar de, não sei, desse lugar quentinho que a maternidade estava me colocando e vou para esse lugar de, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu percebi, tipo, o quanto é conflituoso, o quanto tem as dualidades. E entender que é isso, a maternidade tem sim esses lugares de que só ela consegue te levar. Nenhuma outra relação na minha vida me levou para o lugar onde a maternidade me leva. Então é só quando você for mãe que você vai entender sim. Porque é isso, esse lugar, até o não lugar que eu, enquanto mulher preta, ocupava, isso de não pertencimento, de não me encaixar em nenhuma caixinha, de não, com a maternidade foi sanado, teve uma coisa assim que encaixou, porque é isso, eu vou morrer e eu vou continuar sendo a mãe da Agatha e do Akin. Então, é um lugar de pertencimento que eu quis agarrar com todas as minhas forças. E tem um lugar onde você se perdoa. Porque a gente, assim, eu não sou mãe, né? Mas eu convivo com muitas e eu observo muito. Principalmente a convivência com a minha mãe, né? Enfim. Muitas mães se culpam muito, né? De certas coisas, de não poder tido algumas coisas, de não ter conseguido, enfim. Você consegue hoje, até mesmo com todos esses aprendizados, com a criação dos seus filhos, você vendo eles se tornando pessoas, mesmo eles muito novinhos, mas você vê que está construindo seres bacanas, seres do bem, né, seres pensantes. Você consegue ter esse local de se perdoar e perdoar quem veio antes de você, porque eu acredito que a partir daí você, né, quando você disse, você entendeu como é que funcionavam as coisas. Você consegue chegar ou ainda é bem complicado. Ou graças a muita terapia, né? Muita terapia, aí eu consigo entender. Não, eu tenho que me perdoar com isso, porque, né, não posso chegar nesse lugar. Então, é curioso, porque foi muito difícil, porque é isso, a culpa as pessoas falam, nasce uma criança, nasce um bebê, nasce uma mãe. E não, nasce um bebê, nasce uma culpa. Porque é isso que vem, a gente aprende a ser mãe com aquele bebê, mas a culpa, ela já tá ali. O bebê nasceu, consegui amamentar, não consegui amamentar. Você se culpa o tempo inteiro. Amamentei até não sei quanto tempo, não amamentei. Porque a forma como ele nasceu, né? Foi normal, foi cesárea, queria assim, queria assado. Fiz um plano de parto, não consegui seguir. É muita culpa, é muita culpa. E é isso, é um processo, né? Porque infelizmente a sociedade, ela reforça toda essa culpa que já tem a culpa materna, a gente já sente as coisas, mas com o olhar, o julgamento, o pitaco, isso é reforçado o tempo todo e é rentável para a sociedade quando você se culpa, porque aí você tá indo trabalhar, você se culpa porque vai trabalhar, e aí o que você faz? Compra coisas. Então faz a roda do capitalismo, não é à toa que a mãe tem ali uma culpa, então é rentável. Enfim, e esse é outro assunto. E eu acabei sim com a terapia, com
a análise, a psicologia e com a minha própria criança, porque tem isso, a Agatha é muito maravilhosa. Então, não que seja responsabilidade dela ou que ela tenha que se responsabilizar por isso, mas ela é essa pessoa que me puxa e fala, tá tudo bem, nossa, você errou dessa vez, mas olha quantas vezes você acertou. Então, tem isso. E na minha terapia, eu sempre faço esse exercício. A minha terapeuta brinca que a gente podia falar comigo da mesma forma que eu falo com as minhas crianças, por exemplo. E aí eu tenho que abraçar a minha criança interior. Eu tô nesse processo de me perdoar, de me entender, de me desculpar, de entender o quanto que eu faço com as ferramentas que eu tenho. E não pra dizer, oh meu Deus, como eu sou maravilhosa. Não, mas pra dizer que eu tô tentando ao máximo ser a mãe possível e que eu já faço muito com muito pouco. Então, é isso. É como se a Agatha fosse o retorno do tipo, ó, tá no caminho certo. Não só a Agatha, como o Akin também, porque ele é muito novo, mas ele me traz muito, já é mais fácil pra ele repetir. Então, a Agatha já tem a independência, já tem os pensamentos super críticos, ela já tá formada. Então, com 10 anos, né? Porque é isso. O Akin, como ele ainda tem 3, tá quase 4, ele fala do mesmo tomzinho que eu falo, ele meio que repete. E aí, quando você tem esse delay, esse eco, essa resposta imediata, que é isso, com crianças pequenas, a resposta é imediata. Se você falar um palavrão aqui hoje, amanhã a criança tá falando esse palavrão na escola. Com certeza. Então, é por isso que é isso. A gente não tem como fugir muito disso. E você ainda tem, assim, transtorno de ansiedade. Sim. Como? Porque, assim, a gente vê a mãe como não pode, mas a mãe também tem os seus problemas, tem as suas síndromes e tem as suas questões. E a gente ainda... E a gente não, né? Vocês, porque eu não sou mãe, não é meu lugar de fala, né? Algumas mulheres ainda tentam, de uma certa forma, não transparecer isso, o que acaba piorando a situação. Como é que você trabalha isso, consegue trabalhar isso e como é que é a forma que isso ou interfira ou não interfira na criação deles? Porque o mundo é o mundo, não importa, mas o que importa é mais você e eles, né? Como é que é tudo isso? Tem que lidar com isso. Então, o mundo não importa é curioso, porque eu queria salvar o mundo, eu queria abraçar o mundo, eu queria mudar o mundo para receber essas crianças incríveis. Só que eu percebi que eu não vou conseguir. Que o máximo que eu consigo, porque é isso, a ansiedade te leva para esse lugar de ir lá na frente, de querer resolver tudo para quando eu me for, as crianças estiverem estejam num lugar melhor, estejam em segurança. Só que infelizmente eu não vou conseguir. E aí tem isso de ter a consciência de que talvez eles estejam sendo potencializados para eles mudar o mundinho deles, porque cada um é um universo, cada um ali consegue fazer essas mudanças para si. E eu acho que o transtorno de ansiedade foi muito forte para mim. Você descobriu já quando era mãe ou descobriu antes? Eu descobri quando eu era mãe. Sim. E foi muito difícil pra mim, porque a minha mãe morreu em decorrência de transtornos e problemas mentais que tiveram, com certeza, a interferência da sobrecarga materna. Então, eu sempre vou pra esse lugar de, meu Deus, estou igual a minha mãe, meu Deus, mas de forma pejorativa. Então, na terapia também eu tenho que fazer esse exercício de entender que a minha mãe fez o que pôde, mas eu não sou a minha mãe. Eu tenho acompanhamento que minha mãe não teve, eu tenho conhecimento, eu tenho várias questões que minha mãe não teve, então eu não sou a minha mãe, então eu consigo fazer movimentos diferentes, ao mesmo tempo naquela questão de que eu me perdoo, eu perdoo ela também. E ela se perdoa nesse processo de cura que buscar uma qualidade de vida melhor, buscar uma rotina que seja, porque às vezes com transtorno de ansiedade é difícil. Agora eu tô em adaptação, tomando ansiolítico, então tem todo um processo muito complicado e eu preciso explicar para as minhas crianças, porque como assim minha mãe tá ali chorando, como assim minha mãe quer ficar um pouquinho quietinha, deitada, como assim, o que tá acontecendo? E agora com essa idade, eles já conseguem entender melhor. Então eu consigo explicar, a Agatha já faz acompanhamento terapêutico. Ótimo.
É um alívio, é um lugar que eu sei de privilégio, infelizmente, mas que deveria ser, né, o básico. Todo mundo deveria ter esse direito. Então, hoje, através do SUS, a gente tem acesso ao floral. Então, tem muitas conquistas que são pouquinhas coisas. Eu sempre falo de não mudar de território, mas mudar o território. E eu percebo o quanto já mudou muitas coisas. Tanto porque graças a Deus a gente está se informando, a gente está conseguindo criar atalhos e criar manobras para ter acesso a esses conhecimentos que nunca nos foram dados, mas a gente está pegando, está tomando e fazendo bom uso disso. É aquele lance, né? Tipo, se não dão a oportunidade da gente, a gente vai correndo atrás até conseguir criar as nossas oportunidades. Sim. E eu acho que também tem a questão da nossa geração diferente da geração que veio antes da gente. Sim. Né? Então a gente já está ali, a gente sabe que tem essas ferramentas, só que a gente tem algumas coisas ali no meio que está embarreirando esse acesso. Como é que a gente vai furar para chegar nesse lugar? E a minha rede social é uma coisa que me facilita muito, porque eu tive auxílio psicológico graças a rede social. Hoje estou em terapia graças à rede social. Tem isso, né, de criar as próprias estratégias, as próprias válvulas e as ferramentas. Então, eu tenho consciência de que eu tenho esse privilégio de conseguir algumas coisas por conta das redes sociais e também das redes, das alianças que eu faço. Das pessoas que vão vendo seus relatos, que vão se juntando, Sim. Outras mulheres, e aí entra naquilo que a gente estava falando, né, no intervalo. O eu também. Eu também passei por isso, aí eu conheci fulano, vou indicar para você. Eu conheço fulano e vê uma outra pessoa com problema. Pelo menos é uma rede de apoio, rede de conexões, redes de carinho que vão também auxiliando. Uma vantagem, né, quando a gente, de uma certa forma, se expõe. Né? É um risco que a gente corre, mas também é muito vantajoso quando há esse retorno. E aí, antes da gente falar do livro, eu queria saber o seguinte: no meio disso tudo, existe a Joyce, a mulher? Eu sou mulher, eu tenho os meus desejos, eu tenho as minhas coisas, ou é mãe e não tenho tempo para isso? Ou é tipo assim, 15 minutos, né? 10, quem sabe? Né? Então, nesse momento, eu ainda não consigo vivenciar, não consigo expressar essa Joyce mulher. Eu tô sim buscando ela com a terapia, tô nesse processo de autoconhecimento, de resgate de mim mesma, que é isso. Mas tem ali uns instantes, Sim. Mas que eu já fico apavorada e às vezes até corro de volta. Já corro de volta pro meu quentinho, pra minha zona de conforto. Nada confortável, porque é isso, né? As mães, elas precisam ser mulheres. Mas ainda tem isso, de que quando eu tô com esse escudo, eu tô com essa roupa, eu tô com essa postura de mãe, eu acabo... eu conheço já é muito mais fácil pra mim, eu já tô vivendo aquilo, então é melhor pra mim. Só que quando eu preciso, né, ser a Joyce mulher, quando eu sinto alguma coisa, quando sai desse local da mãe, eu fico um pouco receosa e é isso. Tô trabalhando em terapia, né, pra estar aí vivendo vivona em algum momento. Trabalhando. A gente vai encontrar. Não, sempre. A terapia é o lugar para isso mesmo. Por favor, façam terapia quem puder. E tem como você conseguir pelo SUS, quem não tem condições financeiras para isso. Tá? E você também, eu queria, juro, eu esqueci, eu confesso, eu queria muito ter esse livro quando eu soube. E eu sei que já tem a segunda edição também, que é Mães Pretas, Maternidade Solo e Dororidade. Uma dúvida antes, dororidade você tirou a partir da Vilma, que a Vilma, que é a autora do livro Dororidade, fez, ou foi uma coincidência, enfim, foi uma coincidência muito boa?
Não, a Vilma Piedade, ela Piedade. nos deu o termo, ela nos concedeu esse termo, inclusive ela participa do livro, ela Ai, fez que o bom. prefácio e ela é maravilhosa. Dororidade, para quem não sabe, é o termo que abraça as mulheres pretas, porque o sororidade não encontrava a gente, não supria as nossas necessidades, as nossas especificidades, né, enquanto mulheres pretas. Então, Dororidade vem nesse encontro e foi a Thay, que é a coordenadora do livro, quem sugeriu esse tema e convidou todas as autoras, porque nós somos uma antologia, nós somos 37 escritoras do Brasil inteiro, que são mães solo, e a gente conta, né, um pouquinho da nossa história, e foi incrível, foi um projeto maravilhoso fazer parte, e foi o que a gente falou, quando a gente rompe o silenciamento materno, que é isso, você virou mãe, cai ali um véu de silenciamento, você tem que padecer no paraíso. Quando a panela faz né? Você tem que padecer no paraíso, sorrindo, em silêncio, sendo, né, mãe. E quando a gente rompe esse silenciamento, a gente percebe que, nossa, não tô sozinha, não é só comigo. Você também. E essa troca faz a união e gera coisas incríveis como esse livro. E como eu consigo esse livro? É o momento, mexendo. Vamos lá. A hora do mexendo. Vai. Na página, a gente tem uma página, as próprias escritoras são a vendedora e fazem esse trabalho. Eu já não tenho nenhum exemplar, mas tem algumas outras escritoras que ainda têm. Então, no livro mesmo, Mães Pretas, tem uma página no Instagram, lá você consegue. O livro está em feiras literárias, está circulando por aí, né? Que é isso. E, bom, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu queria muito conversar mais tempo contigo. O dia inteiro. O dia inteiro tricotando, conversando sobre a sua vida, sobre a sua história, as experiências, trocando, enfim, recomendando outras pessoas. Eu tenho dois pedidos para fazer. A primeira coisa, eu sempre peço para recomendar, assim, quem te inspira. Uma mulher que você se inspira, que te ajudou muito a construir o ser que você é e que você... Uma mulher que te inspira mesmo, uma mulher plural que te inspira para recomendar pra galera. Tem aquela fala que diz, eu sou uma, mas não sou só. E eu acho que é isso. Tem muitas pessoas que eu poderia citar, mas eu acho que eu vou ficar com a Andressa Reis. Fala aí, quem é a Andressa Reis, gente? A Andressa Reis é uma maravilhosa, uma mulher preta aqui da Baixada, ela é de Nova Iguaçu. Ela é mãe do Caetano, da Maria, do Pedro e esposa do Sérgio. É uma mulher maravilhosa que fala da maternidade, que já alcançou um lugar de ascensão e que é incrível. Eu acho que a história dela é inspiradora e quanto mais eu vivo, troco e tenho experiência, mais eu admiro. E ela se coloca nesse lugar de humanizar a figura da mãe e faz isso maravilhosamente bem. Onde eu te encontro? Você me encontra no Instagram, Joyce K. Salvador. Você me encontra no YouTube, Joyce Salvador. Você me encontra no Spotify e nas plataformas de áudio com Os Salvadores. E é isso, no mundo, por aí. E pra finalizar com chave de ouro, aquele assim, qual o recado que você deixa para aquelas pessoas que estão te vendo agora? Eu acho que o recado que eu mais preciso deixar é cuide das suas crianças. Eu sei que nem todo mundo é mãe, nem todo mundo é pai, mas todo mundo tem uma criança por perto. E quando eu comecei a expor as minhas questões com as minhas crianças, apareceram muitas pessoas querendo ajudar as minhas crianças. Eu sempre falava, você não pode ajudar a Agatha e o Joaquim, mas você pode ajudar uma criança que está aí do seu lado. Então, encoraje essa criança, abrace essa criança, acolha essa criança, que você já vai estar fazendo por essa próxima geração. Joyce, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada pela sua presença, por você ter conseguido ter reservado um tempinho pra gente conversar. Que você faça jus ao seu sobrenome, que continue salvando, sabe, pessoas, vidas. Obrigada por compartilhar
a sua vivência, compartilhar a sua história conosco, se abrir também, se expor, né? E eu espero tudo que há de mais maravilhoso no mundo para você e para suas crianças. Manda um beijo especial para os dois. Eu achei que eles iam vir, eu falei assim, não, vai ter a Agatha aqui, eu vou deixar o momento para ela. Imagina. Não, mas tudo bem, não tem problema. Oportunidades haverão. Qualquer coisa a gente faz uma parte 2. E é isso, gente. Primeiramente, eu quero agradecer toda a equipe do Sesc Ramos, né, por essa oportunidade, por ter feito a produção desse programa. Quero também agradecer ao coletivo Pretas Ruas, no qual eu faço parte. Se você quiser saber maiores informações sobre o podcast, você entra no @SescRamos. Se você também quiser conhecer um pouquinho mais do coletivo Pretas Ruas, siga @pretas_ruas. E é isso, estamos finalizando mais um Plural Pode Sim, o podcast que celebra a mulher plural, todas as mulheres plurais. É isso, gente, um grande beijo para vocês, muito obrigado, tchau, tchau.